com o alto patrocínio. BNI, abrindo caminhos para o desenvolvimento. Saudações, bem-vindo ao Semanário Econômico, o seu espaço de análise e debate em torno dos principais assuntos ligados à economia nacional e internacional. Estima-se que 80% da economia moçambicana é informal e contribui para 40% do produto interno bruto. Mas os constrangimentos da informalidade podem estar acima dos benefícios. O mercado informal tem sido o tubo de escape para uma tensão social que resulte de falta de emprego. Depois do abrandamento verificado em 2015 devido à crise econômica, onde os preços das propriedades registraram uma redução de 40%, o mercado imobiliário começa a registrar sinais de retoma. Com crescimentos acima dos 10%, significa que os outros setores estão com crescimentos nulos ou até negativos. O Banco Africano de Desenvolvimento considera que as pequenas e médias empresas são menos produtivas comparadas às grandes. Grande parte das nossas empresas são intermediárias, não produzem rigorosamente nada, não processam nada. Então, é isso que nós precisamos de mudar. Nós precisamos de sair para a área do comércio para entrarmos para a industrialização. É agricultora e precisa de garantia para financiar o seu projeto? O Fundo de Desenvolvimento Agrário e o Banco Nacional de Investimento têm a melhor solução para si. Submeta já o seu projeto ao Fundo de Garantia do Setor Agrário e beneficia de uma linha de cobertura de crédito até 80%. O apoio é destinado às cadeias de valor de cereais, leguminosas, hortícolas, fruticultura, produção animal, entre outros. Se é micro, pequeno ou médio agricultor, se faz parte de uma associação de produtores agrícolas ou tem projetos de investimento no setor, não perca a oportunidade e apresente o seu projeto nas direções provinciais de Agricultura e Segurança Alimentar, Serviços Distritais de Atividades Econômicas, Delegações Provinciais do Fundo de Desenvolvimento Agrário e nos escritórios do Banco Nacional de Investimento, FDA e BNI, estimulando a produção, processamento, comercialização e toda a cadeia de valor do setor agrário. Depois do abrandamento registrado em 2015 devido à crise econômica, onde os preços das propriedades reduziram em 40%, o mercado imobiliário começa a mostrar sinais de retoma ao crescimento, impulsionado pelos investimentos realizados na indústria de gás e petróleo, montantes estimados entre 20 e 25 bilhões de dólares. Há pouco menos de 8 anos, o mercado imobiliário era um dos setores que mais crescia. Tratou-se de um crescimento aliado ao aumento do poder de compra de classe média, a chegada de expatriados e as recentes descobertas de reservas de gás natural que faziam crescer a procura por escritórios, apartamentos e espaços para arrendamentos no país. Nesse período, o setor imobiliário caracterizou-se por um enorme potencial de crescimento, com a particularidade de ser transversal a todos os segmentos: habitação, escritórios, turismo e retalho. Um estudo publicado em 2014 pela consultora Prime Yield indicava que o mercado habitacional de Maputo deveria continuar a crescer com a absorção quase imediata dos produtos que iam sendo concluídos. Mas, após anos consecutivos de crescimento forte, desde 2009, o desempenho econômico de Moçambique abrandou consideravelmente.
Segundo o diretor-geral da Real Estate Consulting, Nuno Tavares, o setor imobiliário em poucos anos ressentiu-se dos terríveis efeitos da crise. Há cerca de 10 anos atrás, Moçambique realmente estava num boom imobiliário. Normalmente os ciclos económicos e os ciclos imobiliários são ciclos de 10 anos e normalmente o ciclo de imobiliário segue por arrasto, digamos assim, o ciclo da economia, da oferta-procura. Se olharmos para o mercado atentamente, em 2013, 2014 foi o pico do mercado imobiliário. Atingiram-se valores recordes, nunca antes atingidos no país, nos vários segmentos do imobiliário, mas também a partir de 2014, 2015, esse ciclo económico e imobiliário começou a entrar numa fase descendente. Neste contexto, os preços das propriedades reduziram em cerca de 40% em 2016 em algumas áreas da cidade de Maputo, fato que fez com que a oferta superasse a demanda. Entre 2017 e 2018, o mercado imobiliário continuou a sofrer os efeitos da crise, mas com tendências de se ajustar. Um ajustamento movido pela indústria extrativa emergente. Quer a economia estabilizou. Se nós olharmos para a economia, os dados estatísticos apontam para um crescimento médio nestes últimos 5 anos entre 2% a 4%. Mas se olharmos para o motor do desenvolvimento da economia atual, está ligado à indústria extrativa e à indústria de logística, com crescimentos acima dos 10%. Significa que os outros setores estão com crescimentos nulos ou até negativos. Um estudo apresentado pelo grupo Meridian 32 refere que no atual contexto há um grande otimismo em relação ao fruto do mercado imobiliário, destacando os esforços em curso para a pacificação do país e o provável regresso dos parceiros externos que apoiam o orçamento do Estado. Do ponto de vista macroeconômico, são apontados como condições essenciais para a retoma do crescimento econômico, a melhoria do clima de negócios e redefinição das políticas de turismo e habitação. Entretanto, o desenvolvimento do mercado imobiliário ao longo da década não foi imaculada. Criaram-se lacunas, com especial incidência na formalização e regulamentação do setor. Criando e implementando instrumentos de gestão e de ordenamento do território, desde um nível mais macro, como planos regionais, mas ao nível dos municípios, que existe a figura do plano diretor municipal. E mesmo na área da fiscalização, existem casos de hoje em dia de fiscalização abusiva e que não está a ser controlada nem fiscalizada pelas próprias entidades. Ora, isso dificulta o trabalho diário dos agentes, dificulta as empresas no sentido de poderem prestar um serviço de qualidade e de excelência e de transparência. Outra lacuna existente neste mercado tem que ver com os impostos que incidem sobre este tipo de atividade, sobretudo na questão do arrendamento, que, segundo o diretor-geral dos impostos, Augusto Tacarindua, os mesmos são feitos completamente fora do controle fiscal, uma vez que o fisco não consegue taxar como devia. Parte que efetivamente nós estamos a conseguir é nos arrendamentos entre singulares. E muitas das vezes são aqueles arrendamentos cujos contratos são verbais, não são formalizados. Porque se quiser formalizar, há de ir para uma unidade de cobrança da AT, pagar imposto de selo e fica um registro. E é possível a administração ir à sua atrás. É verdade que são muitos. Se olhar para a cidade de Maputo, todos os prédios, as flats vendidas, etc., foram passadas para singular. Refira-se, entretanto, que este e outros problemas que afetam o setor imobiliário já foram identificados e passam necessariamente pelo envolvimento do Estado e outros atores-chave, como os conselhos autárquicos, para que a situação seja normalizada.
Estima-se que 80% da economia moçambicana é informal e contribui com 40% para o produto interno bruto. Estes indicadores podem ser vistos como fator de inclusão das camadas vulneráveis à economia, com a contribuição significativa para a produção da riqueza nacional. Mas os constrangimentos da informalidade podem estar acima dos benefícios. O índice de informalidade na economia moçambicana é de cerca de 80%, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística. O Instituto avança ainda que as atividades informais contribuem em 40% para o produto interno bruto. Esse comportamento não é característico só de Moçambique, pois estima-se que a economia informal nos países africanos representa uma média de 60% do peso do PIB e contribui grandemente para fazer face a problemas como o desemprego e a pobreza. Entretanto, à medida que a informalidade econômica se consolida, importantes distorções econômicas se verificam, pondo em causa a sustentabilidade do crescimento econômico numa equação em que tudo leva a crer que os males da informalidade estão acima dos seus benefícios, inviabilizando as aspirações de um desenvolvimento estruturado, abrangente e sustentável. O setor de reparação de viaturas, que deveria ser oficina, está no setor informal. O setor de carpintarias, ou estufarias, etc., estão todos no setor informal. Ou seja, nós temos uma dinâmica de economia que está basicamente no setor informal. Tu tens o centro onde se concentra a maior oferta de mercadorias frescas no Maputo, que é o Zimpeto. Apesar de ser um mercado municipal, é um mercado dominantemente informal. Tudo o que acontece dentro daquele mercado é extremamente informal. Os níveis de desemprego, situados em 24,5%, que caracterizam o mercado de trabalho em Moçambique, são apontados por Adelino Buca, presidente da Associação Comercial de Moçambique, como a causa mais candente para o florescimento da informalidade. Nós temos um nível de desemprego muito alto, não é? No nosso país. E o mercado informal tem sido o tubo de escape para uma tensão social que resulte de falta de emprego, da falta de ocupação de pessoas, sobretudo jovens. Aliás, a mesma opinião é sublinhada por Armindo Chembane, secretário executivo nacional da Associação dos Trabalhadores do Setor Informal. Esse avalanche da presença de muitas pessoas no setor informal é um sinal de que existem muitos que ainda estão excluídos no setor formal. Por essa razão, o pesquisador João Mosca considera as atividades informais cruciais para a sobrevivência das famílias, pese embora os seus rendimentos sejam limitados. O economia informal responde à satisfação mínima das necessidades básicas da população, que não tem outros recursos que não fazer aquela atividade. Portanto, resolve o problema de muitos milhões de pessoas. Apesar da importância da economia informal para as famílias, há quem considera que traz grande prejuízo ao setor formal e ao Estado, quer em termos de impostos como pela desordem que cria. Não devemos olhar para o mercado informal como solução dos problemas. É preciso encontrar uma forma de acomodar estas pessoas, é preciso enquadrá-las de uma forma e é preciso que cumpram as obrigações que todos os outros têm. Porque no fim do dia, se fores a reparar, eu não diria que o mercado informal está a trazer alguma solução, está a agravar os problemas das cidades. Outras nuances têm que ver com a subestimação dos dados estatísticos, fragilização da capacidade regulamentar do Estado, problemas relacionados com a saúde, saneamento, destruição das infraestruturas existentes e o uso da mão de obra infantil. Apesar dos problemas mencionados, Chembane considera o setor informal como uma solução. Mas se nós formos avaliar o problema em relação à solução, vamos encontrar que temos mais soluções do que problema. Nós, por um lado, aliás, somos em grande parte a solução do problema. Ao longo do tempo têm sido vários os esforços para minimizar as atividades econômicas informais ou pelo menos conter o seu avanço vigoroso, mas não têm apresentado resultados consistentes.
Por exemplo, em 2009, abriu-se o licenciamento de atividades informais, que no âmbito da fiscalização consistiu na introdução do imposto simplificado para pequenos contribuintes. Alguns desses pequenos acabaram migrando para o sistema mais formal. Isso significa que ficarão, pouco a pouco, vamos ficando com aqueles que pelo menos têm uma licença precária, e para obter a licença precária terá sido obrigado a registrar, a ter um registro fiscal. Reconhecendo que o florescimento da informalidade é uma realidade, Tacarindua reafirma o esforço que a instituição está a desempenhar com os conselhos municipais com vista a estancar a concorrência desleal e a fuga ao fisco. Com isto não quero dizer que tenhamos conseguido a 100%. É um processo. Até hoje estamos a trabalhar com esses informais, razão pela qual a autoridade tributária incentivou a criação de associações de comércio informal, etc., de modo a os trazer para o sistema. Portanto, este é um grande desafio. Outros esforços têm que ver com as estratégias municipais para a retirada dos informais das bermas das estradas. Entretanto, João Mosca chama a atenção para o cuidado que as entidades municipais devem ter em conta nesse processo de transição dos informais de modo a que se tenha êxito. Agora, é preciso ver quais são as vantagens que existem para o Estado, mas sobretudo para as pessoas da economia informal, quais são as vantagens para ambas as partes e não tomar medidas que dificultam a atividade informal, nem que dificultam a capacidade do Estado de acompanhar e monitorar essa atividade informal. Embora não haja consenso entre os especialistas sobre os efeitos da economia informal, todos comungam da opinião de que as bermas de estradas, praças e outros locais afins não são apropriados para a prática de atividades comerciais. Ninguém consegue convencer os sujeitos informais que ganhariam mais dinheiro se atuassem no mercado formal e, com isso, contribuiriam com mais impostos para o Estado e subsequente crescimento inclusivo e sustentado. Mesmo que acenados com benefícios como o acesso ao crédito bancário comercial e a proteção social, os agentes econômicos informais não se deixam levar. A respeito, é sabido dos progressos registados no quadro legislativo da proteção social em termos de alargamento de assistência social e da recente incorporação dos trabalhadores informais no quadro de segurança social contributiva, mas a cobertura permanece bastante limitada. Embora se diga que a prática de atividades comerciais, empresariais ou serviços no setor informal seja uma alternativa face à exclusão social e econômica em que os sujeitos deste setor estejam votados, a verdade tem, contudo, revelado que em muitos casos estar no setor informal ou praticar atividades empresariais ou negócios na informalidade é mesmo estratégico. Preocupante. Indica o estudo mais recente do Banco Africano de Desenvolvimento que as pequenas e médias empresas são pouco produtivas se comparadas às grandes. Reagindo a esta situação, a Associação das Pequenas e Médias Empresas diz que a questão se resolve com a adoção de programas mais alinhados com as necessidades das pequenas e médias empresas. De acordo com o relatório do Banco Africano de Desenvolvimento, o tecido empresarial do continente é predominado por pequenas empresas. Estima-se que 55% das empresas africanas são pequenas, 30% médias e a restante percentagem é das grandes empresas. Ora, em virtude dessa característica, as perspectivas econômicas do Banco Africano de Desenvolvimento apontam que o predomínio das pequenas empresas no continente africano limita os ganhos da industrialização a um nível agregado, pois, geralmente, as pequenas empresas são menos produtivas e pagam salários mais baixos comparativamente às grandes, que são igualmente, geralmente mais produtivas e em muito menor número ao nível do continente. Trata-se de uma situação que suscita a pergunta sobre como tornar as pequenas empresas mais produtivas e, consequentemente,
elevar o padrão da industrialização desejado no país, num contexto em que se sabe que as micros, pequenas e médias empresas são mais acentuadas no país, representando cerca de 97,1% do universo de empresas legalmente registadas, contribuindo com 23,4% no produto interno bruto e com 46,4% no emprego formal da economia. Instado a pronunciar-se sobre esta realidade, o presidente da Associação das Pequenas e Médias Empresas de Moçambique, Inocêncio Paulino, referiu que o país precisa de estabelecer programas mais alinhados com as necessidades das pequenas e médias empresas para que estas se tornem produtivas. Melhorar o ambiente de negócio para que as empresas sejam produtivas e elas possam competir. Portanto, se elas não estão preparadas para a competitividade empresarial, fica muito difícil. Há uma série de programas que podem existir, mas que estes programas tenham clareza sobre qual é o papel que se reserva ao setor privado e qual é o papel mínimo que é reservado ao setor público. Inocêncio Paulino salientou ainda que a conjuntura económica do país ainda não é muito satisfatória para as pequenas empresas, apesar de se ter feito alguns esforços no estabelecimento de alguns quadros normativos. O outro aspecto é refletir sobre outros instrumentos que estão em falta, mas acompanhados com medidas que são necessárias. Uma delas é, nós temos uma carga fiscal relativamente alta, quando comparado com o resto dos países da região. É importante começarmos a pensar como é que nós podemos reduzir esta carga fiscal e assegurar que também todos os moçambicanos, e especialmente todas as pequenas e médias empresas, elas possam contribuir para a nossa economia. Para além destas recomendações direcionadas ao setor governamental, o presidente da Associação das Pequenas e Médias Empresas de Moçambique não poupou palavras para defender que as pequenas e médias empresas devem deixar de ser meramente de natureza comercial e passar para o nível de transformação de matéria-prima. No caso específico de Moçambique, as empresas têm que deixar de serem apenas os intermediários. Grande parte das nossas empresas são intermediárias, não produzem rigorosamente nada, não processam nada. Então, é isso que nós precisamos de mudar. Nós precisamos de sair para a área do comércio para entrarmos para a industrialização, a transformação da matéria-prima, ainda que seja em produto semi-acabado. Inocêncio Paulino garantiu igualmente que a Associação das Pequenas e Médias Empresas tem vindo nestes últimos anos a desenvolver um trabalho de consciencialização dos empresários, bem como tem privilegiado a formação de parcerias com outras organizações para mudar o atual tecido empresarial nacional. Juntamente com a Fundação Nacional de Qualidade do Brasil, estamos aqui a trazer um novo método de gestão, que é o MEG, que é um novo método de gestão de excelência. É deixar de gerir na forma tradicional as empresas e passarmos primeiro para aquilo que são perspectivas de gestão que são aceites ao nível internacional, mas na perspectiva de competitividade empresarial. O Banco Africano de Desenvolvimento considera que, em face de uma maior representatividade das pequenas e médias empresas no continente africano, para além da disponibilização do financiamento, há necessidade do melhoramento das infraestruturas e a remoção de restrições vinculativas, como instabilidade política e corrupção, de modo a encorajar as pequenas empresas a crescer. Num outro desenvolvimento, Inocêncio Paulino reagiu ao recente anúncio feito pelo Presidente da República, a quando da investidura para o seu segundo mandato, sobre a criação de um instituto para financiar as pequenas e médias empresas. Para o líder empresarial, o anúncio da criação do Fundo para as PMEs mostra que o governo está mais sensível às preocupações do setor empresarial. Quando o Estado, neste caso representado por Sua Excelência o Presidente da República, tem a sensibilidade sobre as preocupações, significa que as próprias instituições públicas elas vão mudar de postura
quero acreditar que será este um dos resultados, todas elas vão estar alinhadas para aquilo que interessa neste momento, que é garantir que haja um bom ambiente que permite a produção e a produtividade. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. No espaço tema de fundo desta edição, vamos nos debruçar em torno das prioridades do presente ciclo de governação. E para interagir conosco em torno deste assunto, recebemos em estúdio o economista Hipólito Amela, a quem desde já passo a saudar. Boa noite, bem-vindo ao Semanário Econômico. Boa noite. Dr. Hipólito, durante o discurso de investidura, o Presidente da República, Filipe Nyusi, destacou aqui a necessidade de melhorar o ambiente de negócios em Moçambique e também galvanizar o setor econômico. Tendo em conta este discurso, quais seriam então os principais problemas econômicos que o novo governo precisa atender de modo consistente nos próximos 5 anos? Bom, é assim, efetivamente, este governo, que tem a vantagem de ser um governo de continuidade porque o Presidente é o mesmo, uma parte do governo, o Primeiro-Ministro vai ser o mesmo e uma parte do governo continua, renovado bastante, porque bastante jovem, que é bom, maravilhoso, sem dúvida, mas ele vai encontrar desafios já conhecidos. O que nós podemos fazer aqui é tentar recordar só os desafios que já existem. Para mim, o primeiro grande desafio que este governo vai encontrar é o desemprego jovem crescente. Ele é crescente porquê? Porque, para as estatísticas, o que dizem as estatísticas é que, anualmente, em Moçambique, entram 350 mil novos jovens em busca de emprego. Isto não é fácil. Se associar a isso a questão das taxas de natalidade, a alta taxa de natalidade deste nosso país é alta porque é de cerca de 5,6 filhos por aí. 5 filhos, vamos dizer, 5 filhos. 5 filhos por mulher. 5 filhos por mulher. Isso é muita criança junta. Por isso temos uma população bastante jovem. Uma população jovem significa que é muita gente na faixa entre os 15 e os 65 anos, que é a faixa que precisa de emprego. Então, este é o maior desafio que eu penso que vai ser encontrado. E por isso que acredito, e por isso eu percebo a consciência do Presidente Nyusi de que este é um problema, que ele lança o desafio a ele próprio e a nós todos, dos famosos 3 milhões de postos de trabalho em 5 anos. Isto é um desafio muito grande. Estamos a falar de 600 mil postos de trabalho por ano em 5 anos, o que não é nada fácil. Então, tendo em conta que será um grande desafio, não só para o Presidente, mas também para todas as pessoas que atuam neste setor, que estratégias poderiam ser implementadas para garantir que estes desafios possam ser colmatados e possa-se atingir o objetivo principal, que é galvanizar a economia nacional? Aí vem os outros problemas. Além da questão do desemprego jovem, há a questão da produtividade na agricultura. Então, se tens de um lado desemprego, do outro lado tens 70% da tua população na agricultura,
mas também tens consciência de que tens muita terra, tens muita água. Ou seja, tens muita terra arável, tens muita água. É verdade que tens muitas vezes águas a mais, que é outro problema que tens. Umas vezes tens muita água, outras vezes tens pouca água. No norte agora estás com cheias. Agora estou a ver que na minha terra, em Inhambane, estão com seca. Então, isto parecem dois países no mesmo país. Então, mas para todos os efeitos, a produtividade na agricultura é outro desafio. E esta produtividade na agricultura leva-nos a um questionamento que se liga aos 10% do... Está tudo isto ligado. Se liga aos 10% que são lançados do orçamento para a agricultura. Em que, a produtividade na agricultura, que nos últimos 40 anos, desde a nossa independência, nós continuamos nos 700 quilos, por exemplo, no milho, 700 quilos, 600, 700 quilos de milho por hectare. Quando temos países vizinhos como o Malau pequenino, que está nas 2 toneladas, 3 toneladas por hectare. Temos um país vizinho, que é uma África do Sul, que tem a mesma terra, que é Maputo, Gaza e África do Sul. O terreno, os solos são praticamente os mesmos. Está nas 5, 6, 7 toneladas por hectare de milho. E nós estamos nos 600, 700 quilos. Este é um desafio, 40 anos. Este é um grande desafio. Então, vem o problema dos 10%. Os 10% serão bons, associado àquilo que se diz, que vem acompanhado dos 10%, que é a investigação, que é a extensão, que é o financiamento à agricultura, é o financiamento da comercialização, à produção e ao agroprocessamento. Isto leva-nos à questão, se queremos meter 10% do orçamento na agricultura hoje, o que é que então terá acontecido com os PROAGRES, os PROMES, os PROSULs, os FDAs, os PROSAVANAS e hoje o Sustenta, para que nós continuemos com os 700 quilos de produtividade por hectare? Então temos que, daí que gosto da forma como me põem as questões. Primeiro me perguntam quais são os problemas, e ao mesmo tempo quais são os desafios, e o que é que queremos fazer, como é que nós resolvemos. Então, daí que a implementação destes 10% necessita de uma reflexão, primeiro, de o que é que correu mal com o PROAGRE, o que é que correu mal com o PESU, o que é que correu mal com o PROSAVAN, por aí fora. O que é que está a correr bem com o Sustenta? Fala-se de Sustenta. O que é que está a correr bem com o Sustenta? O que é que não está a correr bem com o Sustenta? Então, eu, olhando para o PROAGRE, eu diria que o problema nos 10%, o desafio, não é o problema, é o desafio nos 10% para a agricultura, vai ser a posição da pirâmide deste projeto. Se a base da pirâmide estiver no topo e não em baixo, significa o quê? Significa que a maior parte dos 10% do valor, 10% deste valor que vai ser canalizado para a agricultura, vai ser gasto a nível central. Portanto, uma pirâmide invertida. Nível central, apoio institucional, investigação, pensar, elaborar, desenhar, observar, inspecionar, estender, aquilo que quiser ser, mas tudo central. Depois, provincial. Depois, distrital. Depois, posto administrativo. Depois, não sei quanto. E, por fim, a agricultura ou o agricultor. Se isto acontecer, que eu acho que é o que aconteceu com o PROAGRE, foi muito apoio institucional, pouco dinheiro para o setor privado em si, para quem vai produzir, ou pouco dinheiro sim para essa área. Então, nesta altura, significa que o foco deve ser direcionado ao agricultor? Direcionado ao agricultor. E o direcionamento para o agricultor tem que ser feito em duas vertentes. A primeira vertente é que nós temos, eu gosto da agricultura familiar. Eu gosto dos nossos camponeses, eu adoro-lhes, mas não são eles que vão fazer a transformação da economia moçambicana. Não são eles que vão levar a passagem de um país eminentemente agrícola para um país industrializado, que é outro desiderato do programa do presidente Inhouse, a industrialização. Ele liga, e muito bem, ele liga a agricultura à industrialização, ele liga a agricultura ao agroprocessamento. Está perfeito, mas é preciso ligar a agricultura também aos insumos. Ligar aos insumos. Quando falamos de insumos, que são os grandes problemas, são 4 grandes problemas que são identificados pelo Banco Mundial para a agricultura em Moçambique, que é essencialmente o uso de fertilizantes, baixo uso de fertilizantes, baixo ou quase nenhum uso de sementes de qualidade, de sementes tratadas ou sementes de qualidade. Usa-se mais grão
Aquela coisa que a minha mãe faz, de pegar nas sementes da safra anterior, da colheita anterior, guardar uma parte, escolher, selecionar e voltar a pôr na terra. Passados 5, 6 gerações disso, aquilo já não é semente. Não é semente, aquele grão já não serve. Então, é o que tem acontecido, infelizmente. Então, significa, estou a misturar mais 4 problemas, que é a questão dos fertilizantes, a questão dos insumos agrícolas, a questão da fitossanidade, as doenças. Tivemos uma maravilha de banana no norte, e de repente chegou o tal de Panamá, a doença de Panamá, e lá se foi Mituxira, um grande projeto. Lá se foi, mas hoje está a recomeçar. Fala-se de mosca, da doença da mosca, da mosca da fruta. Fala-se do milho, funil do milho. Então, esta questão da fitossanidade neste país é um problema sério. Depois, vem outra questão. A questão dos insumos, das sementes, mecanização, não é feita com camponeses. É feita com agricultura comercial. Este é um desafio que eu ponho ao meu amigo Celso Correia. Eu sei que ele é uma pessoa que já mostrou trabalho. E então, este é o grande desafio, a agricultura comercial. Uma aposta na agricultura comercial. E não ter medo de apostar na agricultura comercial, porque isso não vai matar o camponês, porque estudos existem que mostram que camponeses, famílias que vivem à volta de um grande agricultor comercial, que vivem à volta de um grande empreendimento comercial, têm a tendência de melhorar a sua renda, de melhorar a sua qualidade de vida. Por quê? Pela via do emprego, quando são empregados nesse grande projeto agrícola. Okay, nós sabemos que a agricultura é mão de obra intensiva. Pela via do emprego. 2, pela via da aprendizagem técnicas agrícolas. Aquelas pessoas da zona, da comunidade que trabalham com aquele agricultor sul-africano, americano, moçambicano, não interessa o zimbabuiano, australiano, não interessa, que trabalham com o chinês, o guambau, chinês, aqueles agricultores que trabalham, já saber isso em Xaixai, que trabalham naquele grande empreendimento, em casa e nas suas famílias, passam a aplicar aquelas técnicas de produção e saem daquelas 2,5 toneladas de arroz que produziam antes para as 7 toneladas ou 10 toneladas que o Ambau consegue. Okay? Isso é transferência de tecnologia. Então não devemos ter medo da agricultura, porque a agricultura comercial é a solução, na verdade, para a agricultura familiar. 2, o agricultor moçambicano, aquele camponês, é por default, como dizem, é por defeito. Ele não quer ser agricultor. Por isso que vejo todos a vir para as grandes cidades. Para as grandes cidades. Está aqui o Hipólito Tamela, saiu de Jangamos, está aqui em Maputo. E como Hipólito Tamela, há muitos nesta cidade de Maputo e na cidade da Beira e de onde for. Por quê? Porque é lá onde são as condições, é lá onde são as oportunidades. Toda a gente quer uma boa oportunidade. Então, as pessoas saem para as cidades. Então, se as pessoas estão-se a mover para a cidade, isto significa o quê? Significa que nós temos que intensificar a mecanização da agricultura. Porquê? Porque precisamos de menos pessoas. Mas também posso pôr tudo ao contrário, porque o meu desafio agora, mexer da agricultura e desenvolvimento rural, é vamos lá avançar para a agricultura comercial. Então, se vamos avançar para a agricultura comercial, estamos a dizer vamos lá reduzir o número de empregos na agricultura. Então, a agricultura é efetivamente... Então, se reduzimos o número de empregos na agricultura, estamos a dizer o seguinte, vamos lá criar o quê? Aquilo que também diz o programa do Presidente Inhosse. Vamos lá industrializar, vamos fazer o agroprocessamento daquilo que estamos a produzir. Porquê? Porque essas pessoas que vão sair do campo e vão para a cidade querem empregos. Os empregos estão onde? Estão na indústria. Os empregos da cidade estão na indústria. Estão nos serviços. Os serviços é o que temos mais, mas não é esse serviço que nós temos neste país. Se for olhar para o PIB, a distribuição do nosso PIB em Moçambique, é de ver que a maior fatia do PIB são serviços, depois é que vem o resto, que é a agricultura e a indústria, infelizmente. Mas os serviços que nós temos, sabe o que é? Além da telefonia móvel e do CFM, dos caminhos de ferro e os portos, somos nós os de Inhambane que estamos aqui a vender coco com aqueles carrinhos de mão. Somos nós da Zambésia que estamos aqui a vender girinho. É esse o serviço que quer para desenvolver um país? É esse? Não. O serviço que quer para desenvolver o país tem que olhar para as Maurícias, que saiu da agricultura, saiu de Maurícias, Coreia do Sul, okay? Que saiu da agricultura para a industrialização, da industrialização para o high-tech. Maurícias é o clássico. Agricultura, açúcar. Depois, industrialização, indústria têxtil. Mão de obra intensiva. A indústria têxtil e vestuário é uma indústria de mão de obra intensiva.
Para quê? Para absorver aqueles que estão a sair da agricultura, porque à medida que vais mecanizando a tua produção agrícola de açúcar, vais aumentando a tua produtividade da agricultura no açúcar, e para isso tens que mecanizar, para isso tens que usar insumos, aqueles insumos de que eu falava, fertilizantes, sementes melhoradas por aí fora. À medida que vais fazendo isso, vais pondo pessoas no desemprego, então tens que ter uma indústria que seja de mão de obra intensiva. E quando tens uma indústria de mão de obra intensiva, há uma coisa muito interessante que acontece, que é a seguinte, é que quando o nosso pai deixa de ser camponês e passa a ser industrial, passa a ser operário, ele passa a ganhar mais, a renda dele melhora. Quando a renda dele melhora, ele investe mais na educação dos filhos. E quando ele investe na educação dos filhos, aqueles filhos já não querem mais ser operários. Eles agora saem da universidade, já querem estar numa secretária, querem ter um computador. E aí vem o tal serviço. O tal serviço de que se fala é o serviço financeiro, Maurício. Por isso que a gente vê aqui em Moçambique grandes investimentos, o maior investidor em Moçambique neste ano, Maurícios. Maurícios, não é Maurícios. Não são os mauricianos que estão a investir, não. É o capital que está a fazer a rotação a partir dos Maurícios para parar em qualquer país em África, neste caso Moçambique. Por que o capital vai fazer rotação nas Maurícias? Porque lá a indústria de serviços financeiros está altamente desenvolvida. Isso foi a terceira fase das Maurícias. Bom, fica aqui o grande desafio, não é, do setor agrícola nacional com vista a galvanizar a nossa economia. Inicia um novo ciclo de governação, não é? E qual é que deviam então ser as estratégias para os próximos 5 anos, tendo em conta que existe uma herança do quinquênio anterior? É assim, como eu disse, não vamos falar mais da agricultura, está dito. Mas temos que falar de outras coisas. Eu estou a evitar falar do gás e petróleo, porque gás e petróleo todo mundo fala. Mas a solução, de novo, volta ao discurso do Presidente Nunes, está na diversificação da economia. E a diversificação da economia é a agricultura, é turismo, é energia. Há energias renováveis, é o grande desafio de Moçambique. E posso incluir aqui as pescas. Não tenho nenhuma dificuldade em incluir as pescas. Mas eu falo do turismo. O turismo precisa de infraestruturas, logo o infraestrutura é importante. Nós temos problemas sérios de chegar às nossas praias, temos praias muito belas, mas é difícil chegar. Temos hotéis que precisamos de melhorar bastante os nossos hotéis, lodges, não sei quantos. Passei agora um tempo na Praia do Tofo, o lodge está a desaparecer, onde eu estava. Está a desaparecer, as águas estão a tomar. Então temos que ter questões ambientais, temos que ver isso. Mas então temos que olhar para esses desafios todos. Mas, como eu disse, tudo isso passa por uma governação. É assim, o discurso do Presidente Nunes, desde o dia da investidura, dia da tomada de posse do governo, tomada de posse dos governadores, agora em Londres com os empresários, o discurso do Presidente Nunes e tenho visto isto, o que eu estou a dizer aqui é o que eu tenho visto nos vários fóruns em que eu participo, que nós chamamos grupos do WhatsApp, por aí fora, discussões de fóruns de empresários, fóruns de intelectuais, tenho participado, o discurso é top. Todo mundo diz, está certo. Alguns outros poderão estar de acordo, mas está. O desafio é a implementação. Portanto, o desafio está na governação. O desafio está na pirâmide que vai trabalhar nisto tudo. O Presidente está lá no topo, tem as ideias, tem um Conselho de Ministros que estão usando o slogan, gosto muito aliás, um bom slogan, trabalho, trabalho, trabalho. Sim, senhor, está aí o slogan. Tá? E depois temos que descer. Temos que ir descendo na pirâmide para os implementadores. E aqui, no coisa, gosto de citar, ele me permitiu que ele citasse, o doutor Moendane, Cardoso Moendane. Ele fala de um fenómeno perigoso para o setor privado, que é o fenómeno da corrupção. Que também está mesmo dentro daquilo que é o discurso do Presidente da República. Está dentro do Presidente, na governação anterior e nesta governação. Mas eu quero partilhar consigo esta ideia deste intelectual. Ele diz que a corrupção em Moçambique se parece bastante com a telefonia móvel. Desenvolve-se como a telefonia móvel. Porque ele diz que nós já estivemos numa situação em que tínhamos uma corrupção de primeira geração 1G.
A corrupção 1G, ele diz que a corrupção 1G é aquela em que o funcionário é um corrupto passivo, é o corrompido. E o empresário é o corrupto ativo, é ele que corrompe o funcionário. Geração 1. Esta é a corrupção de geração 1 e é o corrupto de geração 1G, em que o empresário quer ganhar um concurso, ou quer obter uma licença, ou quer facilitar a licença, e ele paga ao funcionário, ou paga uma comissão para ganhar o concurso, ou paga para realizar um trabalho. 1G. E depois ele diz que já passamos para a corrupção do nível da segunda geração, 2G. A corrupção 2G, ele diz que o funcionário já é o corrupto ativo. O empresário passa a ser o corrupto passivo. O que é isto? Ele diz que o funcionário idealiza o projeto, desenha os termos de referência e procura o empresário para implementar o projeto. Procura o empresário para realizar aquela obra, para construir aquela escola, para construir aquele hospital ou aquela estrada, ou para fornecer aquele serviço ou aquele bem. E ele determina tudo junto do empresário. O preço com que vai se prestar aquele serviço ou aquela obra, determina o valor que vai ficar nas mãos do empresário e o valor que vai ficar nas mãos dele. Então, ele é um corrupto ativo. O funcionário aqui é ativo. E o valor vai ficar... Aquilo se chama a comissão. 20%, 30%. E o empresário, interessado na realização daquele projeto, interessado naquele valor, entra nesta onda e aceita realizar este projeto, esta obra. E seguindo todas aquelas condições. Se for um concurso, ele ganha o concurso. Ganha o concurso, o funcionário que ele chamou, que ele convidou, faz o desembolso, paga-lhe, e ele tem que pagar a parte devida ao funcionário, e este funcionário, e este empresário, com aquela diferença, 70%, por exemplo, se tiver entregue 30%, com aqueles 70% tem que realizar o projeto. Este é o corrupto, esta geração que leva aquilo que a gente vê hoje, escolas que não acabam, hospitais que não acabam. Por quê? Porque o empresário, coitado, com aqueles 70% já não consegue realizar. E agora, e por fim, temos a corrupção da geração 3G, para terminar. Que é já mesmo a terminar, estamos mesmo com escassez de tempo. Do chamado o corrupto autónomo, em que o funcionário se torna um corrupto autónomo. Ele idealiza o projeto, ele desenha os termos de referência, lança o concurso, ele próprio, através da empresa dele, ou do irmão, ou do primo, ou do filho, concorre e ganha, ele avalia, ganha, ele paga, ou seja, paga-se a ele próprio, e ele realiza o projeto. E este tipo de corrupção, desta terceira geração, ele diz que é essa corrupção em que nós estamos, é ela que faz o drive-out dos empresários. Então, os empresários estão a concorrer agora com o cliente Estado, mas não o Estado como tal, como aquela função. Por isso que eu dizia, o problema está na governação, o problema está nesta pirâmide, o discurso está perfeito, a máquina está aqui, trabalho, do Conselho de Ministros, foi tudo muito perfeito, máquina jovem, certinha. Agora vamos ver como é que vai ter a implementação aqui a nível da base. Este é o nosso grande desafio, mas eu acredito que vamos conseguir e desejo boa sorte a esta nova governação. Muito obrigada, Dr. Hipólito. Ficaram então as principais prioridades do presente ciclo de governação. Agradecer a si pela sua presença aqui no Semanário Econômico. Obrigado eu por esta oportunidade de discutirmos e desejo um bom ano, um bom trabalho e espero que o Semanário Econômico seja um programa de sucesso neste presente ano de 2020 e também desejo a todos nós um bom ano de 2020. Desta forma termina o nosso espaço Tema de Fundo. Vamos a um breve intervalo, voltamos já. É agricultora e precisa de garantia para financiar o seu projeto? O Fundo de Desenvolvimento Agrário e o Banco Nacional de Investimento têm a melhor solução para si. Submeta já o seu projeto ao Fundo de Garantia do Setor Agrário e beneficia de uma linha de cobertura de crédito até 80%. O apoio é destinado às cadeias de valor de cereais, leguminosas, hortícolas, fruticultura, produção animal, entre outros. Se é micro, pequeno ou médio agricultor, se faz parte de uma associação de produtores agrícolas ou tem projetos de investimento no setor, não perca a oportunidade e apresente o seu projeto nas direções provinciais de Agricultura e Segurança Alimentar, Serviços Distritais de Atividades Econômicas, Delegações Provinciais do Fundo de Desenvolvimento Agrário e nos escritórios do Banco Nacional de Investimento, FDA e BNI, estimulando a produção, processamento, comercialização e toda a cadeia de valor do setor agrário.
No espaço de entrevista desta edição, vamos fazer análise da conjuntura econômica do novo ciclo de governação. E para melhor entendimento deste assunto, recebemos no nosso estúdio o analista Rufino Sitoy, a quem desde já passo a saudar. Boa noite, bem-vindo ao Semanário Econômico. Boa noite, muito obrigado. Rufino, inicia um novo ciclo de governação e, por conseguinte, um novo ciclo econômico. Atentos ao discurso de investidura do Presidente da República, Filipe Nyusi, que antevisão pode fazer das abordagens das relações internacionais e da diplomacia no que tange à esfera econômica nacional? A verdade é que o discurso do presidente Nyusi não fugiu à regra daquilo que é o princípio da diplomacia moçambicana, que é este princípio de criar amigos ou novos aliados, evitar inimigos. Este princípio remonta à época das lutas de libertação nacional e respondeu muito bem aos desafios daquela época, que era de procurar parceiros estratégicos, primeiro para a fundação do Estado moçambicano, e depois num contexto em que havia esta bipolarização do sistema internacional. E depois começamos a entrar para uma nova lógica da diplomacia em 84, quando descobre-se que pelo menos aquilo que era a ideia ou o princípio de construção do Estado moçambicano pós-independência não funcionava. Começou-se a buscar ajuda nas instituições de Bretton Woods. Esta lógica permaneceu até o mandato do presidente Guebuza, que começou a introduzir também este princípio de diplomacia econômica como tal. Já se fazia diplomacia econômica, mas a tônica não era tão forte quanto foi durante o período do mandato do presidente Guebuza. E esta diplomacia econômica visava responder a este objetivo de combate à pobreza, que foi muito presente, pelo menos no discurso do presidente Guebuza, e que encontrou em parceiros como a China grande ajuda, pelo menos ao nível das infraestruturas, ao nível da atração de outra natureza de investimentos, com parceiros como o Brasil, por exemplo, através da chegada de empresas como a Vale do Rio Doce. E quando inicia o novo mandato do presidente Nyusi, depara-se com uma realidade em que os parceiros que durante todo o processo de construção do Estado moçambicano estiveram ali presentes, cortam laços, não é? Ou seja, inicia-se uma diplomacia de busca de alternativas a este corte de laços, porque eram parceiros estratégicos ao orçamento do Estado e que financiavam o orçamento do Estado. Portanto, este primeiro mandato do presidente Nyusi foi um mandato que foi gerido no momento em que não há financiamento do orçamento do Estado e foi uma diplomacia muito virada à busca de alternativas. Este novo mandato é mais ou menos um mandato de continuidade em que os desafios permanecem os mesmos, ou seja, é de novo continuar, primeiro, é garantir que o reatamento de laços com estes parceiros estratégicos do orçamento do Estado e depois é de novo garantir que, pelo menos aquilo que esteve presente no discurso do presidente Nyusi, que é aquela questão da industrialização, da diversificação da economia, é alcançado através da diplomacia do Estado moçambicano. Portanto, esta nova diplomacia forja-se nesses dois contextos, em que, primeiro, estamos sem os parceiros estratégicos, o orçamento do Estado permanece esta realidade que não favorece muito o desenvolvimento de Moçambique. E segundo, deve-se buscar alternativas para olhar-se para Moçambique muito além, por exemplo, desta questão de gás. Fala-se muito de gás, mas o desenvolvimento de Moçambique não se faz só através da exploração do gás. É preciso também dinamizar os outros setores produtivos. Isto só se pode fazer com uma diplomacia que favoreça a atração de investimentos para as demais áreas produtivas do Estado moçambicano. Bastante interessante esta sua observação. Tendo em conta tudo o que foi anteriormente mencionado, que estratégias é que Moçambique pode levar a cabo com vista a recuperar a confiança destes parceiros estratégicos que foi perdendo ao longo do tempo, de forma que possam retomar aquilo que é o apoio para o Orçamento Geral do Estado? Bom, a verdade é que a questão que esteve por trás do corte deste orçamento, deste financiamento do orçamento do Estado, foi a questão das dívidas, não é? E qualquer intento de diplomacia ou qualquer pretensão de reatar os laços com estes parceiros deve passar por resolver esta questão crucial, que é a questão das dívidas ocultas, não é? E
e que mesmo o FMI esteve no ano passado a dizer que estava-se a bom caminho de resolver-se esta retoma do orçamento do Estado, mas primeiro era preciso voltar a organizar esta situação. Felizmente foram dados passos importantes no mandato anterior em relação a essa questão, de tal forma que Moçambique melhorou muito o seu posicionamento no ranking global da corrupção, mas é preciso voltar a reconquistar esta confiança dos investidores. Isso só se pode dar possivelmente como uma solução definitiva a esta questão das dívidas. Durante o processo de campanha eleitoral, o Presidente da República, Filipe Nyusi, avançava o discurso de que Moçambique tem tudo para dar certo. Olhando para aquilo que é a atual diplomacia econômica do nosso país, pensa que Moçambique tem realmente tudo para dar certo? A verdade é que o Presidente Nyusi está completamente certo quando diz que Moçambique tem tudo para dar certo. Primeiro porque para qualquer Estado, para poder desenvolver, deve reunir pelo menos 3 a 4 elementos essenciais, pelo menos na esfera internacional, né? Passando a repetição, que é a questão de ter um território extenso e um território bom. Por bom estou a referir-me a boas terras, a boa irrigação. Moçambique tem terras muito aráveis e tem muitos rios que possam facilitar esse processo de irrigação. Segundo, que tem a população. Moçambique tem muita população que pode dinamizar os setores produtivos. Mas terceiro, depois falta aqui a questão da ciência, ou pelo menos a questão da educação, não é? E todo o processo de Moçambique dar certo, certamente vai passar por este processo de educação das pessoas. É preciso que as pessoas estejam capacitadas, é preciso que as pessoas estejam educadas para poder convergir estes demais elementos a favor do desenvolvimento do Estado moçambicano. E depois também tem essa questão do nível regional, não é? Que é preciso olhar para Moçambique como aquele Estado como aquela porta de entrada para os Estados do Interland, não é? É um Estado que tem esta vantagem estratégica de localização, não é? E que permite que, pelo menos, os Estados como Malau, os Estados como Zâmbia, os Estados como Zimbábue, estejam dependentes de Moçambique. Ou seja, este é um fator que favorece muito pelo menos esta ideia de que Moçambique tem tudo para dar certo. E, portanto, qualquer processo, não é, de construção de um país que tenha tudo para dar certo, pelo menos Moçambique reúne esses requisitos básicos, faltando apenas esta questão da educação, esta questão da ciência e tecnologia, não é, que é uma questão crucial e que se deve investir muito, e que também a lógica da nova diplomacia de Moçambique deve olhar para Moçambique muito além desta satisfação de necessidades imediatas, mas também para esta lógica de importação de tecnologia, para esta lógica de incorporar Moçambique nas dinâmicas globais de revolução tecnológica e industrial. E hoje em dia está-se a falar muito de inteligência artificial, nanotecnologia. Quer dizer, quais são os passos que Moçambique está a tomar de modo a se apropriar desta nova revolução industrial? E parte da diplomacia de Moçambique deve também olhar para estas transformações ao nível tecnológico internacional, não só atrair investimentos ou olhar só para a economia, mas também para olhar para as dinâmicas tecnológicas, olhar para as dinâmicas ambientais, olhar para as dinâmicas sociais internacionais e ver se o que se pode tirar proveito e o que pode potenciar efetivamente o desenvolvimento econômico de Moçambique. Bastante interessante esta análise. Nesta senda ainda, né? Quais seriam os desafios mais preeminentes para uma abordagem bem-sucedida do novo governo para garantir aquilo que é a captação de novos investimentos, não é? Para que Moçambique torne-se um país cada vez mais atrativo? Bom, primeiro é preciso melhorar as condições de fazer negócio em Moçambique, que não se pode captar nenhuma forma de capital enquanto as condições para fazer negócios não estiverem favoráveis. E está provado que Moçambique não está muito bem posicionado nesta questão de facilidades de fazer negócio. É muito difícil fazer negócio e não há nenhuma incursão diplomática que se possa fazer de modo a atrair investimentos enquanto algumas condições internas não estiverem favoráveis. E, portanto, é preciso que se olhe muito profundamente para esta questão de melhorar o ambiente de negócios internamente. É preciso também olhar para esta questão de paz e segurança. Nenhum investidor quer ir para um sítio onde há conflitos, nenhum investidor quer ir para um sítio onde, de repente, os seus investimentos podem ser atacados por insurgentes. Não é? É preciso olhar para esta questão de paz e segurança como uma questão básica para qualquer tentativa de atrair investimentos para Moçambique, ou pelo menos tanto seja ao nível desta diplomacia econômica, quanto
qualquer outra forma ou qualquer outro mecanismo de atração de investimentos. Nesse caso, eu penso que estes são os grandes desafios. Primeiro, que esta questão de criar facilidades de fazer negócio em Moçambique, e depois olhar para esta questão de paz de segurança e, se calhar, em terceiro, olhar para esta questão de capital humano. Moçambique tem muita gente que precisa de emprego, que procura emprego, mas também esta mesma gente não está capacitada. É preciso capacitar as pessoas, não é? De modo que os que chegam cá para fazer negócios não tenham só um ambiente favorável para fazer negócios, como também possam ter pessoas capacitadas para poder prestar tanto os serviços, como também para poder trabalhar nestas empresas. Rufino Setoi, desde já agradecer pela sua presença e pelas suas contribuições no nosso espaço de entrevista. Muito obrigado e boa noite. Desta forma, colocamos um ponto final nesta edição de Semanário Econômico. Foi um prazer trabalhar para si. Até a próxima edição.